Segunda-feira e a gente começa recebendo visita ilustre aqui no nosso estúdio. Estamos recebendo o presidente da Associação dos Magistrados, José Eci Ponte de Alencar, quem eu dou meu bom dia e agradeço desde já para a participação e a disponibilidade de tempo. Não, juiz assim tão ocupado vir ao nosso estúdio é bom demais. Bem-vindo. Bom dia, Carla Soraya. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Ser presidente da Associação dos Magistrados, né, depois de voltar ao Ceará, né, após quantos anos? 10 anos longe do Estado, né? 9 anos. 9 anos. Como promotor de justiça no Estado do Rio Grande do Norte, né? E aí volta para cá, muita coisa mudou, acelerou ou tá do mesmo jeitinho de quando você saiu? Mudou muita coisa, mas por incrível que pareça, algumas coisas permanecem como eram antigamente. No interior, como é que está a situação das comarcas, né? Já que o senhor é presidente da Associação dos Magistrados, né? E nas reuniões devem acontecer debates assim sobre a situação, né? A gente viu que a informatização chegou a alguns locais, em outras já ainda está capengando? Não, a informatização a gente pode dizer que foi o ponto que o Tribunal de Justiça mais evoluiu, né? Não só na capital, como no interior também. A gente teve até uma aprovação de um financiamento internacional que vem impulsionando aí a digitalização dos processos, né? Inclusive, quando o Tribunal de Justiça pegou fogo, né, o prédio, os processos já estavam todos digitalizados. Você imagina se fossem ainda processos de papel, né? Felizmente estava tudo já. Para restaurar esses autos era muito complicado. Então, a gente realmente tem que elogiar esse desenvolvimento aí. Hoje a gente tem uns processos 100% digitalizados, né? Hoje a tecnologia veio realmente para ficar e não tem mais retorno. Mas a gente tem ainda uma deficiência, aí você me perguntava como é que estava, eu fui servidor do tribunal ali na década de 90, como é que está no interior? Eu digo que em termos de estrutura de pessoal está pior do que quando eu saí. Nossa. Porque o que é que acontece? Nós temos um problema crônico que eu acho que precisa ser retirado debaixo do tapete, que é a falta de mão de obra do próprio quadro do Tribunal de Justiça no interior. A gente tem as comarcas tomadas por servidores de prefeitura. Quando foi o último concurso? Não, está sempre tendo concurso, mas a contratação ela não é suficiente para as comarcas do interior. Eu me lembro que na gestão do desembargador Zé Maria Melo, né, ali na década de 90, ali, todas as comarcas tinham uma lotação paradigma de servidores próprios do quadro. Eram ali em torno de 5, 6 servidores efetivos. Então, a gente tem comarca que tem 1, 2 servidores do quadro e o resto de prefeitura. A gente, os servidores de prefeitura são valiosos, são valorosos, mas não tem muitas vezes a qualificação, né, profissional, às vezes não são formados em direito. Não entende o trâmite. Não entende o trâmite processual. A gente precisa ter, né, é tão estranho uma empresa que trabalha com servidores emprestados de outra empresa, né? Aí tem um sigilo das informações que acaba, de uma certa forma, em alguns casos, vazando informações. Isso é muito ruim. Eu acho que é um vício que existe dentro do tribunal que precisa ser consertado, né? A gente precisa tirar isso debaixo do tapete, conversar sobre isso, né? Eu me lembro até que um colega disse assim, não vai mexer nisso não, porque isso aí sempre foi assim, sempre vai assim. Eu digo, não, eu não sofro do dilema da Gabriela, né? Da música, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim. Você não é conformista. Não. A gente tem que parar para refletir isso, até porque o CNJ determina que a gente tenha servidores efetivos. A gente precisa ter uma estrutura de servidores. Eu, por exemplo, trabalhei na época em Canidé, em 2015, eu tinha 9.700 processos, eu tinha um servidor do quadro, o resto tudo era da prefeitura. Então é preciso que a gente dê uma prestação jurisdicional de qualidade. Foi bacana ter feito essa melhoria na parte de informática, mas a gente precisa, por exemplo, foi colocado agora recentemente, a gente tem que reconhecer da presidência, mais um segundo assistente, né, mais um assessor, mas a gente precisaria que um terceiro assistente e mais servidores efetivos para o interior e para a capital também. Uhum. Né? Eu estou lembrando aqui de uma história que o Meritíssimo contou durante um jantar com os jornalistas, né, que até o pregão, né, para quem não sabe o que é pregão, é chamar ali quem está, né, fazendo a chamada de quem vai ser ouvido naquele dia, nas audiências daquele dia, né? Até para chamar as pessoas. Lá em Canidé eu tinha que fazer o pregão porque não tinha quem fizesse, né? Então eu fazia, né? Aí eu me lembro que um advogado chegou e perguntou, disse assim, o juiz já está aí presente? Eu digo, tá, e onde é que ele está? Ele está na sua frente. Vale o senhor que faz pregão? Eu digo, rapaz, eu faço tudo aqui, carrego processo, faço pregão, porque isso para mim não me diminui. Mas é preciso que a gente repense a nossa estrutura de servidores. A gente precisa dar uma estrutura de qualidade para os jurisdicionados. E aí,
vem a questão orçamentária, né? Eu não sei se você sabe, Carla, eu trouxe até esses dados aqui. Pois não. O relatório Justiça em Números é um relatório anual do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão fiscalizador de todo o Poder Judiciário. Nós somos o menor orçamento per capita do Brasil. O Ceará? O Ceará é o menor. Por que isso? Aí eu não sei. Isso é coisa já vem anos e anos essa repetição. A gente não sai da lanterna. Isso repercute na prestação judicional. A gente não tem recurso para contratar, para expandir nossa mão de obra, para melhoria de fórum, né? É preciso que a gente saia, né, dessa lanterna. A diferença, por exemplo, do Ceará para o estado que tem o melhor orçamento per capita chega a quase 900% de diferença. E entre os estados do Nordeste? Porque geralmente é assim, Sul, Sudeste e Nordeste acaba sendo... Não, como ele é o último norte, do Brasil, né? ele é o último do Nordeste. É o último para o Piauí, o estado mais pobre, né? Alagoas, Sergipe. Não, mas assim, a diferença entre o primeiro do Nordeste e o último do Nordeste, como é que está a situação? Olha, o último do Nordeste é o Ceará, né? Então, do Nordeste, o primeiro aqui chega a ser o Tribunal de Justiça Bahia. da Bahia. Chega a ser quase um dobro e meio, né? 2 vezes e meio o orçamento do Tribunal do Ceará. O de Pernambuco, por exemplo, chega a ser quase 50% maior do que o do Ceará. Né? Então, assim, a gente tem uma distorção muito grande em relação ao orçamento do Poder Judiciário do Estado do Ceará, que precisa ser corrigido, e a gente vem falando sobre isso. E isso impacta diretamente na própria população, né? Claro. Que fica sem ter o seu processo resolvido, demora nas questões, né? O pessoal não consegue dar conta, tudo isso acaba sendo um bolo, né? Não, tanta consequência negativa, impacta na produtividade dos magistrados, né? do Poder Judiciário, na qualidade da mão de obra, contratação de servidor, melhoria dos fóruns, né? A gente precisa prestar uma função jurisdicional, né? Uma prestação jurisdicional de qualidade. É nossa obrigação. Nós somos, entre aspas, servidores. O nome servidor vem de servir. Nós estamos aqui para servir a sociedade. A gente precisa ter instrumentos, né? Então, assim, é legal demais porque o Poder Judiciário é o mais barato do Brasil, do Ceará, né? Aqui do tribunal. Mas, em contrapartida, qual é o custo que a população paga por isso, né? E os magistrados? Só para você ter ideia, nós temos mais de 50% dos colegas em tratamento psiquiátrico, pela carga de trabalho. O CNJ nos cobra produtividade e uma vara é como, por exemplo, um time de futebol. Não funciona só com o atacante ou só com o goleiro. Eu preciso dos servidores para os processos rodarem. Eu preciso do oficial de justiça. Né? Então, só um juiz, ele não vai funcionar. Quando você chega, por exemplo, no hospital para ser atendido, se tiver só o médico para fazer uma cirurgia, um atendimento de urgência, você não vai conseguir fazer nada. Você precisa do maqueiro, você precisa da enfermeira, do apoio de técnico de enfermagem, da recepcionista, do rapaz que faz, né, a radiografia, que bate a radiografia. Anestesista. O anestesista. Ou seja, se a sua equipe não funciona, a coisa não roda. Né? Então, eu acho que é preciso que se repense sobre isso. Agora, no final do ano passado, a desembargadora Nailde Pinheiro, ela relatou que nós tínhamos uma das melhores produtividades do país, né? Que os juízes conseguiam dar conta de muitos processos, mesmo também durante o período da pandemia, o Ceará se destacou nessa questão. Mostra que o sistema remoto funciona. Mas, assim, hoje, para se chegar a essa produtividade, é a base do sangue, suor e lágrima dos magistrados. O processo de adoecimento, ano passado, nós tivemos 3 colegas que morreram na atividade, né? O número de óbitos... Durante a audiência? Não, em atividade que eu digo, tá. na ativa, né? Sem estar aposentado. O número de óbitos de juízes e de adoecimento por câncer, doenças relacionadas ocupacionais, assim, assustador. A gente se preocupa demais com o processo de adoecimento que vivem os juízes. Né? O juiz hoje, nós vivemos hoje o que os bancários da década de 90... passaram a viver naqueles processos de suicídio, de meta, de produtividade, que o CNJ agora é pressão, é meta. E não adianta a gente dar uma prestação jurisdicional em volume e não dar em qualidade. Eu, se não me engano, acho que já terminou ou deve estar próximo de terminar a semana de conciliação do Tribunal de Justiça, né? Sim. Isso também ajuda a dar celeridade aos processos, mas também aumenta a pressão, aumenta o esforço do magistrado? De uma certa forma, ajuda muito a conciliação. A gente tem também uma coisa que contribui para um aumento crescente de número de processos, a litigiosidade. Hoje, se você
entra com ação por qualquer coisa, né? Às vezes coisa que não há necessidade você entra. Então nós temos um fenômeno no Brasil, assim, a carga de processo de um magistrado hoje de cabeça eu não tenho, mas assim, é assustador em relação ao resto do mundo. Quando você sai do Brasil, que você diz para um magistrado da Itália que você tem 8 mil processos, 7 mil processos, eles não acreditam. A média mundial é 300 processos, 200 processos por ano. Né? E a nossa é de A 8 nossa mil. é 3 mil, 4 mil, 5 mil processos por ano. Então, assim, é uma carga desproporcional. Né? A gente precisa contratar mais juízes também. A gente precisa rever nossa estrutura, né, para trabalhar contar com a informatização para isso. A conciliação ajuda a diminuir isso. Mas, quando tem uma semana dessa de conciliação, a gente precisa parar toda a estrutura para organizar. E o juiz sozinho não organiza. Ele precisa de quê? De servidor. Né? Então, assim, vai e volta toda a vida para o mesmo ponto. Precisamos conversar sobre isso. Por onde começar? Qual seria o ponto de partida? Eu acho que a partida é um diálogo da Associação dos Magistrados com a presidência, né? O que é que a gente pode melhorar, sentarmos juntos, a presidência com a associação, a gente mostrar então os gargalos, para que a gente possa melhorar essa estrutura de trabalho. O que são 3 anos, né? Um triênio. Sim. E quais são as propostas que lhe fizeram, né? Como o presidente da Associação dos Magistrados, ganhar o apoio dos outros eu pares? venho numa chapa de oposição, né? E a gente tem um resultado assim de quase 70% dos votos, por uma grande satisfação dos colegas, não tanto relacionado com a gestão passada, mas relacionado mais com o processo de desvalorização da magistratura. Né? O juiz quer ser mais ouvido, o juiz quer ter mais participação na gestão, né, do tribunal, decidir, né, essa gestão compartilhada. Né? Eu acho que faz parte do processo democrático. Né? Os juízes clamam, e a gente trabalha através da AMB, por eleições diretas, né, para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para que os juízes possam escolher. Né? É uma coisa até assim que sou estranho. A Defensoria Pública escolhe o seu defensor-geral. Sim. O Ministério Público escolhe o seu procurador-geral. Mas o juiz não pode votar no seu chefe maior, no seu presidente. Né? A eleição é ali entre 53 desembargadores que votam num presidente. Acho que está na hora da gente começar a repensar. Né? O Poder Judiciário. Isso só acontece aqui no Ceará? Não, no Brasil todo. A gente tem uma PEC. Então tinha que juntar. Não, a AMB está nessa campanha, tem uma PEC que tramita aí no Senado por eleições diretas, porque é democrático. Né? O Poder Judiciário. Como é que o Poder Judiciário, que garante democracia para as outras instituições, para a população, não é capaz de exercer a democracia interna? Uhum. Né? E aí se tem diz que assim, dar exemplo em casa. Pois é, exatamente. As palavras comovem, mas só o exemplo arrasta. E aí se diz assim, não, mas não é legal a eleição direta porque vai se politizar. Falam muito da questão da politização, que seria negativa. Ora, a politização já ocorre, só que ocorre entre 53, né? 53 embargadores. E o que é que não é politizado aqui nesse país? Não, e o ser humano é um ser político, né? Faz parte, o ser humano é um ser político. Exatamente. Que é diferente a política da política partidária, que é de partido político, que nós, magistrados, não podemos exercer. Mas a politização é saudável. Só que a gente vai retiraria essa politização de 53 para um contexto. É preciso que os magistrados tenham o direito de escolher os seus dirigentes. Uhum. E aí o senhor assumiu agora no mês de... Dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado. 6 meses, né? E além dessa proposta inicial aí, que é essa questão da, digamos assim, democratização do próprio... Não, isso é uma delas que vem né? dentro o que mais encabeça? Opa! Na verdade, isso vem... isso está dentro de isso é um dos pontos de um pacote maior, de um processo de valorização. É melhoria de estrutura, de trabalho, né, para que o juiz possa trabalhar. É a preocupação com a saúde do magistrado. O que os magistrados estão adoecendo. A classe que vem num processo, assim, que o próprio CNJ está preocupado com o índice de adoecimento dos magistrados. É o desestímulo. Vários colegas que estão, assim que dão tempo de aposentadoria, em vez de ficar esperando uma promoção, um acesso ao tribunal para ser desembargador, estão se aposentando. Isso tudo é uma evasão da classe. Os concursos para a magistratura se tornaram desestimulantes, estão preferindo procuradorias do Estado, município, Ministério Público, Defensoria Pública, que são carreiras que valorizam mais a sua classe. Então, o CNJ está lançando até uma pesquisa, e já está terminando ontem, foi sexta-feira, terminou, justamente com essa preocupação pela evasão. Né? O número de inscritos, a população aumenta, mas o número de inscritos em concurso da magistratura vem diminuindo. Né? Porque não pode se olhar só a questão da remuneração. Você tem que olhar todo o contexto.
Ser juiz hoje, no Brasil, é muito desestimulante, porque não há uma valorização, muitas vezes, da sua própria instituição. Né? Você não é valorizado dentro da sua própria casa. Meritíssimo. E com relação aos fóruns? Aqui a gente vê o Fórum Clóvis Bevilacqua tem o quê? 20 anos de construído Não, ou ele mais? ele é de 97. Então tá, 30 anos, tá né? chegando aos 30 anos aí. Ele dá uma estrutura grande, mas ele tem a sua manutenção suficiente para dar um suporte, para dar um conforto ao trabalho das pessoas que estão lá todos os dias, à população que também vai lá e busca esse acesso, e os fóruns do interior, a estrutura mesmo física. Olha, nós temos fóruns que estão sendo reformados. A gente tem que reconhecer que alguns fóruns foram reformados em algumas gestões, outros estão sendo reformados, mas a gente ainda tem fóruns muito precários. Né? O Fórum de Quixeramobim, o próprio Fórum de Quixadá, que está sendo reformado agora. Né? E tem que ser um programa constante de reforma para os fóruns. O fórum aqui de Fortaleza, eu digo que é uma coisa muito emblemática. Quando ele foi construído, né, em 97, ele realmente era o maior fórum horizontal da América Latina. Era uma proposta muito boa para o processo de papel. Eu acho que hoje ele está... Eu posso dizer, numa linguagem popular, que ele virou um elefante branco. Está né? obsoleto. Na verdade, como aumentou o número de varas, tiveram que dividir os espaços. Os juízes trabalham hoje imprensados, né, em minúsculas salas. Eu digo que o fórum não agrada a população, não agrada os magistrados, não agrada o Ministério Público, os promotores que trabalham lá, nem os defensores públicos e nem os servidores. Não tem nenhuma categoria que diga, aqui é muito bom de trabalhar em termos de estrutura física. Digo por quê? Os corredores não são climatizados porque é muito caro para climatizar. E amplo, né? E muito amplo. É inviável se climatizar. Então, as pessoas transpiram de suor dentro daquele fórum. Né? As salas de audiência são minúsculas, são pequenas, né? São muitas vezes compartilhadas. Né? Eu acho que deveria se pensar numa proposta da gente, sei lá, na Paraíba, lá, os fóruns na capital, João Pessoa, são 2 prédios verticais. Sei lá, uma permuta diária. Descentralizar, né? Construir 2 prédios verticais e trocar por alguma consultora interessada para fazer 2 prédios verticais modernos, com estacionamento, ecologicamente corretos, né? Que aquele espaço ele é grande demais, na verdade ele acaba sendo subutilizado, porque ele é grande demais e é apertado ao mesmo tempo. Né? Ele não traz um conforto para nenhum dos atores do processo. Para o momento em que ele foi construído, há quase 30 anos, sim, ele estava ótimo. Né? Com a evolução, ele já não é até mais... porque lá dentro foram feitos vários puxadinhos, né? Várias reformas, pequenas reformas em várias gestões, e descaracterizou todo o projeto. Né? Então, assim, eu acho que tem que começar a se amadurecer para se pensar, talvez, para partir para prédios, como a Justiça Federal prédios verticais, né? Talvez os gestores tenham que parar para pensar nisso, numa permuta diária, talvez alguma consultora se interesse pelaquela área e construir em outro local 2 prédios verticais, modernos, que possam dar uma qualidade para todos os atores jurisdicionais, uma qualidade melhor, para um processo digital, né? Que a gente não precisa mais ter local de armazenamento de processo, porque os processos são digitais. E, assim, a gente está chegando ao fim do nosso... Só uma observação em relação aos fóruns do interior. A gente falou em questão a nossa internet é muito ruim no interior, né? Então, assim... Audiência virtual. Não, é muito ruim porque a gente... a internet cai e tal. Um contrato que é feito com a ETIS, mas está dando muito problema, mas o tribunal ficou de resolver essa situação da internet no interior, porque muitas vezes você quer fazer audiência, movimentar os processos, a internet cai, né? O sistema cai. Mas a gente acredita que deve se resolver isso, de se colocar a internet de melhor qualidade para que os juízes possam trabalhar dentro do processo digital. Você precisa ter uma internet ultra rápida, né? E o que é que o senhor teria a dizer nesse momento? Não só os magistrados, do qual o senhor faz parte como presidente da associação, mas também a população, né, que depende da justiça aqui no estado do Ceará. Contem com os magistrados como pessoas extremamente trabalhadoras, pessoas que estão realmente comprometidas. Nós temos uma renovação do quadro da magistratura de mais de 50% nos últimos concursos. São pessoas, muitas vezes, de fora, pessoas novas, com muito sangue para dar, né? Como eu lhe disse, essa produtividade aumentou, claro, houve a questão da melhoria da informatização, mas o grande volume responsável por essa melhoria são os magistrados. Né? Os magistrados, eles realmente vestem a camisa e foram corresponsáveis na pandemia. A gente passou da 23ª posição para a 9ª posição na pandemia. Mostra que o sistema digital funciona e que os nossos juízes são produtivos. Agora, a gente só quer um pouquinho melhor de estrutura de trabalho. Não é só isso. Tá certo. Eu até digo assim, nos coloquem para carregar pedra no sol ao mesmo dia, mas nos dê estrutura de trabalho.
Isso também é valorização da magistratura. Tá certo. Muito bom receber aqui o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Ceará, José Hercy Ponte de Alencar, quem eu agradeço mais uma vez a disponibilidade e deixo a porta do estúdio aberta para retornar quando quiser. E, Carla, eu que agradeço. E a gente está aqui aberto para a imprensa, para a população. O que precisar de mim, contem comigo como uma pessoa extremamente acessível no que precisar. Tá certo. Mais uma vez, muito grata. Eu que agradeço, Carla. 10 horas e 29 minutos. A gente vai rapidinho para o intervalo e daqui a pouco volta com mais informação para você.